Você precisa parar agora de estudar exatamente da maneira que outras pessoas estão mandando você estudar. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te convencer de por que você copiar exatamente o método de estudo de outra pessoa, mesmo que ela tenha sido aprovada. Por que isso, na verdade, é uma grande armadilha e que isso vai acabar com os seus resultados, com as suas evoluções, na maioria dos casos. E é isso mesmo, galera. Por mais que pareça contraditório, não é porque alguém conseguiu uma aprovação, alguém conseguiu uma grande evolução, estudar daquela maneira, que aquele método funcionou muito bem para a pessoa, que vai funcionar para todo mundo, que vai ser realmente o melhor método para todo mundo. Isso porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm facilidades e dificuldades diferentes, as pessoas começam o estudo com níveis diferentes, então é óbvio que não existe um método que vai funcionar para todo mundo. Pelo menos não vai existir um método simples, em que você vai fazer só uma coisa durante todo o estudo. Você precisa entender que se funcionou para outra pessoa, não necessariamente e muito possivelmente não vai funcionar para você. E não é que eu tô falando que método de estudo não funciona, galera. Não é que eu tô falando que você não tem que pesquisar, não tem que procurar saber, não tem que testar. Não é nada disso, até porque seria contraditório, já que eu praticamente todo dia tô vindo e postando vídeo aqui sobre método de estudo. Só que tem um cuidado muito grande que a maioria das pessoas não tomam. Sempre que eu venho aqui falar para vocês de algum método de estudo, de alguma coisa que eu fiz, eu deixo bem claro, isso funciona muito bem para quem é iniciante, isso funciona muito bem para quem já é mais avançado, funciona para quem é intermediário. Dependendo do seu nível, você tem que adaptar. E isso é essencial e é o que eu não vejo as pessoas fazer. Eu vejo um monte de gente falando, não, esse é o melhor método de estudo. E só joga lá o método, aí o cara às vezes já era avançado quando ele usou isso, aí tá, ele teve uma evolução legal, conseguiu aumentar ainda um pouco o número de acertos, conseguiu aprovação. Mas aí o cara tá começando a estudar agora, vai falar, ah, ele conseguiu, eu vou tentar também. Pega o mesmo método, se frustra porque não consegue ter uma evolução. Não é que essa pessoa não consegue, é que o método não está sendo adequado para ela. Aquele método pode funcionar em uma situação, mas naquela situação da pessoa, de quem estava começando a estudar, não funciona. Para mim, o exemplo disso é o estudo por questões. Muita gente fica batendo lá, estudo por questões é o melhor método, economiza muito tempo e tudo. Tá, eu acho que ele tem suas vantagens, eu acho que ele tem suas virtudes. Só que nem de longe é um método que funciona para todo mundo, que 100% dos estudantes podem estudar assim, que vai ser o melhor para todo mundo. Não é, nenhum método é 100% para todo mundo. E isso tem que ficar muito claro para que vocês não sejam pegos ali de surpresa, desprevenidos, tentando estudar com um método que não é para você. Então, galera, o recado é para você tomar cuidado com quem você está ouvindo, no que você está acreditando. Cuidado com essas promessas milagrosas de muita evolução sem estudar, com pouco tempo de estudo. Na maioria das vezes, isso aí é charlatanismo, muitas vezes isso nem funciona. Ou então mesmo tem gente muito bem intencionada, que tem realmente de verdade uma boa intenção, só que não conseguiu ali perceber que o método pode ter funcionado para ela, naquela situação específica dela, já que ela já tinha uma certa base, e pode simplesmente ser terrível para os estudos de quem está começando agora. Entenda, o seu método tem que ser adequado para você, tem que ser adequado para as suas necessidades. Se você está começando agora, se você já é avançado, se você tem base teórica ou não, tudo isso tem que ser levado em conta. E não simplesmente copiar o método que funcionou só porque outra pessoa usou e ela conseguiu uma aprovação. Eu tenho visto muita gente que está tentando começar a estudar para os vestibulares e que está patinando no lugar, parece que não consegue evoluir e isso gera frustração, a pessoa pensa em desistir, acha que ela não é capaz de ter aquela evolução, mas na verdade ela só está tentando estudar com um método que não é adequado para ela, um método talvez que seria adequado para quem é avançado, mas que ali naquele caso ela não tem a base suficiente para estudar com aquilo. Mas eu também estou vendo muita gente que está ali batendo na trave há anos, talvez, quase conseguindo aprovação, mas sempre faltando um pouquinho, e tem mais um ano de estudo e não vem a evolução. Isso porque está usando um método que não é adequado também para o nível que ela já está. Não conseguiu adaptar aquele método que era de iniciante para quem já está mais no nível avançado. Então, tudo isso tem diferença, não é a mesma coisa. Quem está no começo tem que estudar de um jeito, quem está mais avançado tem que estudar de outro. Tenha consciência disso, ouça, procure sim, isso está muito certo. Veja vários métodos, experimente, mas tenha consciência, não dá para estudar exatamente da maneira que alguém está te falando. Não dá para tentar copiar o que alguma pessoa fez e estudar igualzinho, porque cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas facilidades, cada um começa sabendo um pouco, alguns mais, outros menos, e não tem problema com isso, porque no final das contas é um processo, você tem que passar pelo processo para chegar no ano bem, para conseguir sua aprovação. Só saiba como estudar de uma maneira mais adequada em cada etapa do seu processo e tenha muito claro em mente, não é tudo igual para todas as etapas.
Se você está no nível iniciante, seja mais humilde, tente estudar ali para construir sua base teórica, como quem realmente precisa construir a base teórica, já que é iniciante. Se você é avançado, também não fica ali batendo na tecla de só base teórica, negligenciando ali um refino, negligenciando os ajustes, negligenciando mais prática. Tudo isso tem diferença. Se você quer aprender um pouco mais, já se inscreve aí no canal porque vai vir muito conteúdo e eu sempre tento tomar esse cuidado de deixar bem claro o que funciona para um, o que não funciona para outro. Então eu espero que de alguma maneira eu consiga te ajudar. Segue a gente lá no Instagram também, é o Lastro Oficial, para ter um contato mais direto comigo. Por hoje eu vou ficando por aqui, bons estudos!